Bom dia, pessoal. Como eu disse anteriormente, aquela conjunção Lua-Urano em Áries, ela é meio que uma lua de tempestade, né? Ela é uma lua que tira a gente lá daquele cantinho comum, daquele lugar previsível, e faz a gente se mexer um pouco, né? E faz a gente também olhar as coisas que a gente está tentando esconder, está tentando varrer para debaixo do tapete, que a gente coloca um enfeitezinho para disfarçar. Ok, Marte em Libra é até o fenômeno da gente embelezar um pouco as coisas, olhar para as coisas feias com outro olhar, não com aquele olhar de desprezo, mas do que a gente pode colaborar para que as coisas fiquem mais belas, né? A nossa atitude que faz as coisas ficarem mais belas. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa varrer as coisas para debaixo do tapete. Isso não significa fingir que as coisas não estão acontecendo. E com esse Marte em Libra, a questão, inclusive, dos relacionamentos, das coisas que nós não estamos olhando ou fingindo que não estamos vendo, né? Que se a gente pega o dispositor de Marte nesse momento, que é a Vênus em Capricórnio, e, por conseguinte, Saturno em Escorpião, que está em trígono com Júpiter, né? A gente vai ter que olhar para a verdade de muita coisa. Né? Se a gente pega a Vênus em Capricórnio do lado da organização social, da organização governamental, que é regida por Capricórnio, né? A questão governamental, a questão das estruturas de poder, a gente vai ver que tem muita coisa aí que está na hora de ser revista mesmo, e não dá mais para fingir que não está acontecendo. Ou seja, os desmandos, corrupção, os absurdos, a desigualdade que a gente vê na sociedade, ou seja, já não dá mais para ficar calado e fingir que isso não está acontecendo. Porque isso está começando a virar uma bola de neve e afetando todo mundo. E, ao mesmo tempo, no lado afetivo, no lado relacional do dia a dia, a gente vai ver também muito das coisas que a gente tentava não ver. Né? Os relacionamentos que a gente tende a olhar e, não, está tudo bem, quando na verdade não está. As coisas têm problemas, as diferenças estão ali. E o problema está justamente em quê? Mercúrio em quadratura com Netuno e quadratura com Quíron. O que a gente não conversa. Mais uma vez vem essa questão. O que nós não estamos conversando. O chamado tabu. Tabu é quando justamente você se nega à conversa, você estabelece uma ideia meio que idealizada daquela situação, mas que ninguém tem muita certeza do que está falando. Né? Ou seja, fica aquela coisa meio que construída como um senso comum, mas não vamos falar sobre isso. Essas coisas são proibidas. E essas coisas proibidas que não são faladas, que não são colocadas para fora, daqui a pouco elas emergem. Né? Daqui a pouco elas emergem, elas começam a incomodar, elas começam a vir e pedir, vamos resolver isso, vamos conversar sobre isso. Né? E tanto a Lua que vai avançar para fazer uma quadratura com Júpiter, quanto Marte em quincunce com Netuno, quanto o Sol em quincunce com Júpiter, essas coisas podem estourar a qualquer momento, da maneira menos esperada. Ou seja, se a gente precisa esperar transbordar, é como olhar para a cidade do Rio de Janeiro, olhar para aquela cidade que está inundada na Bahia e perguntar, será que a gente precisa esperar o desastre para fazer alguma coisa? A gente precisa esperar que a coisa fique insuportável para que a gente tenha que lidar com ela? Não sei, talvez não. Talvez a gente possa fazer uma coisa antes. Talvez a gente possa ter uma atitude que não nos leve para esse caminho mais doloroso. A gente pode trabalhar isso. O Marte em Libra não é a questão de enfeitar as coisas e fingir que elas não estão acontecendo, mas de poder conversar civilizadamente, poder conversar com calma, poder expressar aquilo que a gente quer. E o desafio, justamente, volto a falar da quadratura Mercúrio-Quíron, são das coisas engasgadas, das coisas que a gente não está falando, das coisas que a gente está deixando passar e estão crescendo, estão crescendo. Né? E essa Lua, Urano, quadratura Plutão,
elas quase que fazem a gente vomitar. É como se fosse aquele tapão que a gente ganha nas costas para falar. Então vamos falar, vamos conversar, mas a gente pode conversar com calma. E outro detalhe, isso vai também representar uma energia de desejo de mudança, né? E Áries, a gente está falando muito sobre a questão inicial da aparência, a aparência das coisas, a nossa própria aparência. Então a gente começa a querer ter aquele impulso de mudar tudo, né? Pintar o cabelo de louro, se encher de tatuagem ou arrumar a casa toda de uma vez. Calma, muita calma nesta hora, porque com o quincunce Marte e Netuno e o Sol em quincunce com Júpiter, a gente pode ter essa tendência de querer resolver tudo de maneira mágica, ter ambições exageradas, coisas que às vezes não estão nem no nosso âmbito de ação, mas a gente quer. E o que pode ser um simples desejo de mudança pode acabar virando uma ansiedade súbita, coisas que saem do nosso controle. E a gente não precisa levar as coisas para esse âmbito. Nós podemos mudar gradualmente, nós podemos mudar através de pequenas coisas. Esqueçam as grandes, enormes mudanças. Porque essas enormes mudanças, às vezes, elas fazem parte do ego da gente. Ou seja, o ego ele não pensa em coisas pequenas, ele pensa sempre em coisas grandiosas, maravilhosas. Mas será que nós estamos na hora dessas coisas grandiosas? Nós estamos preparados? Então, isso está sendo chamado a atenção nesse momento. Vamos conseguir organizar as coisas aos poucos. Vamos conseguindo estabelecer novas prioridades. Sem varrer para debaixo do tapete, mas conversando civilizadamente, conversando de maneira direta, assertiva, mais diretamente. Vamos conversar, mais uma vez é o pedido. E vamos olhar para a vida com um pouco mais de alegria. Essa alegria também está sendo muito pedida. Mas a alegria não é desespero. Alegria é uma nova atitude. Esse é um bom momento da virada de atitude. Ou seja, as coisas podem ser positivas, as coisas podem correr por um bom lado. Ok, minha gente, é isso por hoje. Bom dia para vocês, até a próxima.